Opa pessoal, tudo tranquilo com vocês? Neste vídeo a gente vai entender se realmente vale a pena investir em fundos imobiliários, se a gente não acaba perdendo o poder de compra ao longo dos anos ao estar investindo numa classe de ativos como essa aqui. Então vamos fazer várias comparações entre fundos para a gente saber se superou a inflação ou não. Uns fundos imobiliários que eu vou utilizar aqui de exemplo vai ser o HGBS11, pois eu pesquisei aqui sobre fundos imobiliários antigos, que tem bons anos, né, já dentro da Bolsa Brasileira, porque não adianta a gente comparar um período de 4 anos, porque praticamente todos agora vão estar perdendo para CDI, até mesmo para inflação. Então a gente tem que pegar um cenário um pouco maior ali, a partir de 10 anos já está bem legal para a gente comparar. Este fundo imobiliário aqui eu acabei não achando um prazo lá de 94, ele só tem a partir de 2016, eu nem sei se é o mesmo fundo imobiliário, por isso eu não vou utilizar ele de exemplo. Vou usar o MXRF11 de exemplo, que eu acabei colocando uma linha de forma errada em cima. O Hospital da Criança, que é o HCRI11, eu também não achei o IPO dele, as cotações de 2005, achei só, se eu não me engano, a partir de 2016, então eu vou deixar ele de fora, não vou utilizar de exemplo. O HGCR11 eu vou conseguir usar de exemplo aqui, mostrando rentabilidades para vocês. E o HGRG11 também vou mostrar então as rentabilidades para vocês. Também no final do vídeo eu vou comentar um pouco sobre o BGRG11, que eu também deixei separado uns gráficos bem interessantes sobre ele, e um fundo de fundos, que é o BCFF11, que agora não tem mais essa sigla, né? Esse ticker mudou, mas por isso eu vou pegar até o período onde ele era com esse ticker, para não ficar errado essa nova rentabilidade dele. E aqui começando então de retorno real, a gente tem o primeiro exemplo do HGBS11. Aqui eu estou no investidor 10, tirei essas partes aqui de retorno. A rentabilidade real dele foi de 32,44% em 10 anos. Então ele teve uma rentabilidade real, superou ali essa parte da inflação. O outro exemplo aqui é o MXRF11, onde também teve uma rentabilidade real positiva de 63,71%. Então, ganhou dinheiro ao estar investindo no MXRF11 comparado com a inflação. Mais dois exemplos aqui. A gente tem o HGCR11, onde também teve uma rentabilidade real positiva. E aqui o HGLG11, onde todo mundo usa de exemplo para comparar entre fundos imobiliários e ações. Então aqui ele também teve uma rentabilidade real de 101,82% em 10 anos. Olhando essa primeira parte de rentabilidade, a gente percebeu que esses quatro fundos imobiliários tiveram uma rentabilidade positiva, então uma rentabilidade real. Agora a gente tem que entender que os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir no mínimo 95% de seu lucro líquido semestralmente. Fundos imobiliários costumam agora, todo mês, estar distribuindo essa parte, mas eles só são obrigados por lei semestralmente. Então a gente tem que entender que só vai sobrar 5% para o fundo imobiliário. Esses 95% já são do lucro líquido, tá bom? Então aqui já está descontando a parte aqui dos gestores, taxas, enfim, tudo já está descontado. Então esse 95% é do lucro líquido. Aí vai sobrar esses 5% que geralmente eles vão ficar como reserva ou caixa do fundo, tá bom? Então, dificilmente esse valor de 5% vai ser utilizado para adquirir novos imóveis, se for o caso de um fundo imobiliário de tijolo. Agora, se o fundo quiser realmente comprar um novo imóvel para aumentar ali a sua cesta de prédios, empreendimentos, enfim, ele geralmente vai fazer uma nova emissão de cotas, onde daí sim ele vai captar mais dinheiro de nós cotistas. Então a gente vai participar dessa nova emissão e aí ele vai ter esse dinheiro para adquirir o novo imóvel que ele pretende. Então é a única forma do fundo imobiliário acabar crescendo. É essa parte de nova emissão, porque cara, esse 5% aqui é muito pouco para ele conseguir crescer. Então isso aqui vai ficar realmente de caixa, tá bom? Não vai pegar e ser o valor ali responsável por novas aquisições. Sabendo disso, a gente vai precisar investir os proventos no próprio ativo, senão a gente vai perder o dinheiro, a gente vai perder essa rentabilidade ao longo do tempo. E aí, agora onde é que eu vou mostrar para vocês uma rentabilidade de 10 anos? Ele está considerando o retorno bruto do ativo, tá bom? Então toda a rentabilidade que vai mostrar aqui é do retorno bruto, tá bom? Então
ele não vai considerar custo de impostos aqui, como está dizendo, e outras taxas específicas dessa classe de ativo, tá bom? Então, mais uma vez, a gente viu que vai distribuir 95% ali por lei semestralmente. Tu vai ter que pegar parte disso e reinvestir se tu quiser ter uma rentabilidade, como a gente está vendo aqui nesses exemplos. Não tem como fugir muito disso. Não precisa reinvestir todo o valor recebido lá no fim da vida, né? Se tu quiser viver desses aluguéis, mas boa parte do que tu recebe tu vai ter que reinvestir para estar crescendo essa bola de neve. E daí olhando aqui nesse gráfico de rentabilidade, neste primeiro exemplo tem aqui o HGLG11, a gente tem aqui o IPCA, CDI, MXRF11 e o HGBS11. E mais uma vez a gente está vendo de rentabilidade bruta, onde o HGLG11 foi o que mais rendeu, 312,34%, o MXRF11 264 com 30%, o HGBS11 também ficou aqui positivo na terceira colocação, superando o CDI, os três superaram o CDI e os três superaram o IPCA. Agora a diferença é que o HGBS11 ficou mais próximo do CDI. Aí tu teria que levar em consideração, valeu a pena ter um risco de renda variável para ficar próximo do CDI assim? Aí vai de critério de cada investidor, porque a gente viu que até 2020 ele estava tendo um desempenho muito bom. O HGBS11 é esse aqui, azul mais claro. Porém, depois aqui que aconteceu de 2020 em diante, ele caiu muito e ele sofreu para se recuperar, sendo que agora no final ele está ali superando o CDI, então ele sofreu bastante durante esse período. E mais uma vez aqui a gente está vendo que tem fundos que são muito sólidos, que superam com folga IPCA e CDI. Então é muito dessa de tu filtrar e comprar bons ativos, porque a gente está vendo aqui o gráfico de rentabilidade. Está sendo uma rentabilidade maior que o IPCA. Então não tem como tu inventar que o IPCA está superando esses fundos que tu está perdendo dinheiro. Porque aqui no gráfico de rentabilidade está mostrando que não. Você está superando o IPCA. E agora aqui tem um exemplo de outros fundos, como o BTRG11. Aqui eu peguei um da Quineia também, porque é uma gestora gigantesca. E também peguei o fundo de fundos BCFF11. Neste período aqui eu estou usando 6 de abril de 2015 até 18 de 10 de 2024. E por que eu estou usando isso? Porque foi a data onde continuava com o BCFF11. A partir dali, se não estou enganado, teve essa mudança no ticker, então não dá para considerar mais nesse período, né, de diferença. Cortei ali até quando o fundo era negociado por esse ticker, para não gerar nenhum problema, nenhuma confusão aí na rentabilidade. E aqui a gente está vendo mais uma vez que todos os fundos imobiliários superaram a parte da inflação e do CDI. O Quineia aqui de rendimentos ficou muito próximo do CDI, mas tem que lembrar que boa parte da carteira do KNCR11 é atrelada ao CDI, então faz todo sentido ficar muito próximo. Agora, o fundo de fundos, como a gente viu, superou bem de boa a parte aqui do CDI e do IPCA, e o BTRG11, que foi ali de setor de tijolos, segmento de logística, teve a maior rentabilidade entre esses três aqui. Mais uma vez mostrando que bons fundos tendem a superar IPCA e CDI numa questão de prazo mais alongado. Não dá para comparar ali de 3 anos para cá, porque aí tu tem um cenário onde realmente está sofrendo muitas cotas desses fundos imobiliários pela questão do país, economicamente, Selic alta, onde faz as cotas sofrerem demais. Mas mais uma vez aqui a gente viu que realmente rendeu acima da inflação esses fundos imobiliários, onde comprova que bons ativos, numa janela de tempo considerável, tendem a superar a inflação, sendo um bom investimento para o investidor, já que a gente tem esses rendimentos de forma consistente caindo na conta, onde daí tu pode pegar e aproveitar para comprar alguma oportunidade que apareça, já que tu tem esse fluxo de caixa aí caindo na sua conta. Então esse daqui foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você não concorda, comente aí embaixo para eu ficar sabendo. Aí a gente pode debater, talvez surja uma ideia de um novo vídeo. Então comente aí o que você achou nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. É totalmente de graça e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então é isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.